Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Trazer aqui a primeira mensagem aí de Maurício Barbieri e também Abel Braga, falou aí com o torcedor vascaíno. Espero que eles façam aí um grande trabalho, falar da movimentação do Vasco aí no mercado. Ainda não anunciou nenhum reforço, mas a gente tem a despedida do Thiago aí, tem algumas movimentações, surgiu mais nomes aí de jogadores, vamos trocar uma ideia sobre isso. E também quero trazer aqui, cara, uma entrevista do Ronaldo lá no Podpah, onde ele fala aí da importância do Paulo André, né? Executivo de futebol aí da empresa dele, ajudou no Cruzeiro, ajudou lá no Valladolid, e aí eu quero trazer esse corte aqui pra gente entender também a importância que vai ser aí o Paulo Brax, o Yohannes também nesse processo. O Ronaldo fala aí situações interessantes que vale a pena a gente ouvir e depois trocar uma ideia, porque a gente quer que a SAF aí dê muito certo e esses profissionais vão ter papéis importantes aí pro Vasco ser competitivo em 2023. A gente precisa ganhar fora de campo também para marcar gols aí dentro de campo. Família, hoje no futebol é dessa forma. Mas antes de falar aqui da minha parceira 1xBet, é isso mesmo, Vasco em Família agora aí tá com essa parceira, grande parceira, tem muita credibilidade aí no mercado de casas de aposta, né? Patrocinadora do Liverpool, Barcelona, PSG, e tá dando uma moral aqui pra gente. Se você for lá agora e depositar 100, 200, até 1.200, eles vão dobrar se você usar aí o cupom Vasco Família. Vai estar aqui o link no primeiro comentário fixado. Dá aquela moral lá pro Thiagão se você quer apostar amanhã Brasil, Croácia, Holanda e Argentina, ó. Dá pra garantir aí, se você for bom de palpite, aí uma merreca aí nesse final de ano, família vascaína. Vamos começar aqui o nosso vídeo e ler aí a mensagem que o Maurício Barbieri passou aí pro torcedor do Vasco. Vai ser o nosso comandante em 2023. Muita boa sorte aí pro Maurício Barbieri. Ele falou o seguinte, ó: estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Agradecer a todos pela recepção. É um prazer, é uma satisfação enorme estar aqui. Tenho muita consciência da importância de todos. O Vasco é gigante, tem uma história imensa e começa agora uma outra trajetória. A expectativa do muro para fora é muito grande. Precisamos estar aptos a atendê-la e tenho certeza que faremos isso. Encaro essa pressão como positiva. Se já era um clube onde todo mundo gostaria de ter a oportunidade de trabalhar anteriormente, agora ainda mais. Somos privilegiados de estar aqui e com a nossa força e nosso trabalho entregar os resultados, que tenho certeza que vamos entregar, disse aí o treinador Maurício Barbieri. Abel Braga também falou e disse o seguinte, ó: estou muito feliz com esse retorno para o Vasco, será uma função nova, onde vou tentar dar ao treinador aquilo que eu gostaria que tivesse me dado. O clube vem de um acesso carregado pelo torcedor, em uma situação completamente diferente da minha última passagem. Agora encontramos um mundo diferente, que tem a ver com o Vasco, que com certeza posso garantir ao torcedor. Peço calma, teremos um treinador jovem de nível excelente e que vem de um grande trabalho e tenho certeza que atenderemos às expectativas. Tá aí Maurício Barbieri e Abel Braga falando aí com o torcedor do Vasco. Agora, irmão, é torcer para que eles possam aí fazer um Vasco muito competitivo. Claro que depende do elenco aí que o Paulo Brax e a 777 vai montar. Vamos falar agora, é claro, desse processo aí de ter um time competitivo, e aconteceu algumas situações hoje. A primeira foi aí a saída do Thiago Rodrigues, né? Comunicou que não vai ficar no Vasco em 2023. O que eu posso desejar aí pro Thiago é boa sorte no time que ele escolher aí jogar, cara. O Thiago é um cara que eu vou guardar no coração porque foi muito importante aí pra tirar o vascaíno desse sofrimento. Se minha filha, que nasceu agora, tem 5 meses, vai ser vascaína, é claro, me perguntar assim: pai, quem foi aí o jogador pro senhor mais importante aí no ano de 2022 para ajudar o Vasco a conquistar o acesso? Eu vou falar para ela: Isis, Thiago Rodrigues foi o melhor jogador do Vasco no ano de 2022 e foi fundamental aí pro Vasco conquistar o acesso. Aonde o Thiago for, Thiago, boa sorte, tamo junto, irmão. Valeu, Batman da Colina. É isso aí, família vascaína. Tem outras situações acontecendo aqui pra gente conversar. A primeira é a seguinte, ó: o executivo do Atlético Paranaense disse que não foi procurado aí pelo Vasco em nenhum momento, tanto pra falar aí do Bissoli quanto do Kelvin. Cara, o Bissoli não me agrada, até conversei isso com meu primo, né? Ele falou: pô, tu não gosta do Bissoli não? Fez 14 gols aí no Campeonato Brasileiro. Aí eu chutei, eu falei assim: irmão,
mas foi 10 de pênalti. Aí ele foi ver 8 gols de pênalti. Então, o Bissoli não me mostrou nada demais. Eu não acho ele melhor que o Figueiredo, que o Aguinaldo, então não acho que seria importante trazer o Bissoli, porque você já tem jogadores até de mais nível no elenco. E aí o Kelvin não. O Kelvin seria uma grande contratação, é um excelente nome, ficaria muito animado aí com o Kelvin na nossa lateral direita. Outra situação aqui também é do Gilberto do Benfica, tá aqui a informação, ó. Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio disputam a contratação, né, de Gilberto do Benfica, que quer aí em torno de 4 milhões de euros para liberar o lateral. Eu acho um investimento muito alto aí pela idade do jogador. Acho que o Vasco, se fosse para fazer um investimento no lateral, isso foi palavras também do Paulo Brax, né? Uma função aí que realmente o Vasco precisa de 2 jogadores. Ele até falou do Paulinho, do Sub-17, mas que é um projeto futuro. Então o Vasco precisa contratar aí uns 2 laterais. Para você fazer um investimento desse no Gilberto, eu guardaria aí esse dinheiro e, cara, concentrava aí no Kelvin, já que estão falando também que o Vasco está aí praticamente acertado com o Mateuzinho, né, do Sampaio Corrêa. Então eu acho que o Kelvin deveria ser prioridade aí de investimento, na minha opinião. E outra situação que foi falada hoje também, aí eu quero saber a opinião de vocês, é o Gustavo Cuejá, né, que tá lá no Al Hilal da Arábia Saudita, estaria aí também no radar do Vasco. Eu falei assim, pô, cara, vou procurar saber aqui a idade do jogador, será que já tá numa idade boa, primeiro volante? Não, tá com 30 anos, cara. Eu gosto do Gustavo Cuejá. É um bom jogador, é um bom primeiro volante, mas, cara, o Vasco vai montar aí uma concessionária, né? Porque se os reforços aí, as informações acertarem, né? O Vasco já contratou o Júnior Urso, segundo volante, o Vasco contratou o Patrick de Paula, primeiro volante do Bahia, agora tá olhando também aí pro Gustavo Cuejá. Claro que você tem que ter aí, mínimo, dois jogadores em cada função, mas nesse primeiro momento aí tá se falando muito em volante. Mas eu acho um bom jogador, não seria como se daria essa negociação aqui, mas eu gosto, cara, o nome do Gustavo Cuejá. Quero saber a opinião de vocês. Fato é que até o momento só tem aí Maurício Barbieri e Abel Braga. O Vasco ainda não anunciou nenhum reforço pra gente vir aqui e trocar uma ideia, mas vamos aguardar aí o trabalho do Paulo Brax junto com a 777 Família Vascaína. E pegando esse gancho aí do Paulo Brax, né, desse profissional aí que vai ser muito importante nessa função, junto com essa estrutura de futebol da 777, né, o Johannes que comanda aí, né, todos os clubes da 777, eu entendi que é importante a gente ver esse depoimento aqui do Ronaldo nesse sentido, né, falando do Paulo André. Inclusive o Ronaldo fala nessa resenha lá no Podpah que ele quer comprar outros clubes, né, quer fazer como a 777, né, o Grupo City, ter vários clubes, ele vai comprar outros clubes, e ele falou da importância desse profissional aí, o Paulo André. Se liga nessa resenha e depois a gente vai pontuando aqui sobre o Paulo Brax. Vamos lá. Terceiro ano que a gente conseguiu manter o nosso objetivo, que era ficar na primeira divisão, eu não estava satisfeito da maneira que o time jogava, da maneira que o time jogou nos 3 anos. E pô, lá em casa, no Galácticos Open, eu encontrei o Paulo André e falei, cara, Paulo, pô, tá sofrendo demais, cara, eu não sei fazer isso, eu não sei... Paulo André zagueiro. Paulo André, que jogou comigo no Corinthians, e que tem uma carreira hoje extremamente consolidada como gestor de futebol, executivo de futebol. E hoje ele é o meu cara do futebol. E aí eu desabafei com ele, que nem eu desabafando aqui com vocês, e ele falou, cara, pô, eu posso te ajudar. Pô, vem pra Madrid, vamos nos encontrar e vamos falar mais disso. E aí ele veio pra Madrid, ficou 2 meses na minha casa, todo dia vendo futebol com ele, falando de futebol, vendo jogador, vendo treinador. Minha mulher já puta comigo, com ele, todo dia de manhã, encontrava bom Chato dia. Pra caralho. Cabeludo aí de Passava por ele, olha aqui um jogador, olha que esse time como é que joga. Eu, cara, fiz um intensivo de futebol que, por vontade própria, eu não faria nunca. E aí eu fiz com ele, cara. E aí tudo isso para ele me mostrar que eu não tinha feito absolutamente no futebol. Eu tinha noção e tinha gente muito competente na área de gestão e fazendo as coisas muito bem feitas na área de gestão. Mas no futebol, no Valladolid, eu não cheguei a tocar, porque o treinador que estava, quando eu comprei o clube, ele tinha conseguido o objetivo, que era a permanência na primeira divisão. Então eu decidi pela continuidade dele. Mas não tinha absolutamente nada a ver com o meu estilo de jogo, o que eu queria, o que eu entendo de futebol, o que eu queria ver, o que eu queria sentir. Só foi coerente com o trabalho anterior. Só fui coerente com o trabalho dele, justo, né, para manter ele no cargo. E aí o Paulo André, nesse processo todo, me mostrando a visão dele de futebol, ele me convenceu. Eu falei, Paulo, cara, você tem que trabalhar comigo. Você vai trabalhar comigo, daqui tu não sai mais, nem volta mais pro Brasil. E ele topou na hora? Topou, cara, e a gente começou a planejar já o ano seguinte. E o que foi a minha salvação, porque, cara, o Paulo André é um gênio do futebol.
começamos com como escolher treinador. E Como é que escolhe como é esse que a gente treinador? escolhe treinador? A gente tem que partir do princípio de como a gente quer que o nosso time jogue. Então a gente tem que buscar os nossos valores e as coisas inegociáveis. Então a gente quer que jogue um time alegre, com a posse de bola, ofensivo. A gente quer que o time seja protagonista, que busque resultado, né? Logicamente, no nível que a gente se encontra, a gente vai pegar Real Madrid, a gente vai levar um sacode, a gente vai pegar o Barcelona, vai levar um sacode, mas os outros times do nosso nível, a gente tem condição de ser protagonista. E aí, cara, foi exatamente o que a gente fez. O Paulo, pô, eu sou e serei eternamente grato a ele, porque ele abriu meus olhos para isso e a gente começou a trabalhar assim, buscando na origem o que a gente queria para o nosso time. E a gente conseguiu fazer um trabalho incrível no Valladolid. E a gente começou o trabalho no Cruzeiro exatamente assim, buscando entender qual time que a gente queria. Por que o Cruzeiro não ficou 3 anos na segunda divisão? E como a gente queria que o Cruzeiro jogasse a partir do momento que a gente assumisse. Então, logicamente, tem a mão do treinador, tem a mão de todos os profissionais que estão ali envolvidos, se dedicando diariamente para o sucesso do clube, mas a origem vem dessa vontade de que o time seja um time de protagonista, um time que seja vencedor, um time que não tenha medo de atacar, um time que não tenha medo de vencer. Então, Isso enriquece muito o nosso futebol, que a gente às vezes fica assim, pô, caramba, tá vendo agora, por exemplo, só o Flamengo e Palmeiras ganharam. É mesmo. Flamengo e Palmeiras nas meio finais. chato, E é né? Palmeiras e Flamengo. Por quê? Se organizaram, pô. Mas, Ronaldo, você também... mas não é fácil assim, porque a grande maioria dos clubes para contratar um treinador é totalmente o contrário. Eles veem o treinador que faz no outro clube e já contrata o treinador e dá a chave do treinador, ó, faz aí o que você quiser. Não é assim, né? O normal é a filosofia do clube e achar um treinador com a filosofia do clube, né? Com a maneira de jogar que o torcedor goste do seu clube, e aí sim encontrar um cara que execute dessa maneira, né? Essa é a ordem pra gente, que faz sentido. Tá aí, família vascaína, eu não sei vocês, mas eu gostei muito de trazer aqui pro nosso contexto, né, essa resenha aí, esse depoimento do Ronaldo, porque é aquilo que eu falei, cara, pro Vasco ser competitivo em 2023, claro que a gente vai ter que ganhar também fora de campo com esses profissionais, montando um elenco competitivo, negociando, né, então é muito importante aí a participação do Paulo Brax. Estou aqui torcendo muito para que ele possa realmente mudar esse carimbo, né, que taxaram aí lá no Internacional de Paulo Tartaruga Brax, que ele possa realmente montar um elenco aqui que dê todas aí as condições para o Maurício Barbieri fazer um bom trabalho. E claro, o torcedor do Vasco tá muito feliz em 2023. Cara, eu só pego na entrevista coletiva do Paulo Brax uma questão muito interessante que eu vi alguns canais falando, e eu gostaria aqui de deixar minha opinião, não sei a de vocês, que foi aquela resposta lá pro Dieguinho, né, falando que o Vasco não seria mais um Big Brother. Eu até achei ali que acho que o Dieguinho chegou atrasado. A pergunta nesse sentido de reforço eu até entendi, porque ele fala, o Dieguinho pergunta assim, mas vocês só vão falar de reforços quando confirmar? E aí o Paulo Brax dá essa resposta. Nesse sentido, eu entendi, porque, claro, pô, se você cobra profissionalismo do Vasco, você imagina aí o Paulo Brax chegar numa coletiva, ó, trouxe fulano, e aí o fulano acerta com outro clube. Então faz sentido que eles só falem de um jogador quando confirmar. Isso eu entendi. Mas pegando outro gancho, né, que foi ele falando assim, que pô, a gente trabalhou aí 30 dias, a gente nem deveria falar, a gente deveria trabalhar, mas eu achei pertinente vir aqui e falar com o torcedor. Aí eu já acho meio estranho, cara, porque pelo menos o que eu vejo, tanto lá do Ronaldo quanto do John Textor, é pedir a participação do torcedor, porque nesse processo eu entendo que dinheiro é muito importante, gestão, mas a paixão também vai ser. Então o torcedor, claro que essas questões aí, de negociação, você não pode falar que pode atrapalhar, como atrapalhava aí no modelo associativo, porque sempre tinha um vazamento. Nesse sentido eu entendo, mas que tenha sim uma comunicação com o torcedor, vai ser muito importante. E pego mais um ponto, ele fala até numa pergunta lá de um jornalista o seguinte, né, o Vasco não caminhou bem, as contratações não aconteceram, já bateu ali o orçamento, e se o Vasco tiver ali numa situação difícil, vai passar esse orçamento? E aí o que ele fala? Que só vai passar, só vai ter novas contratações se o Vasco conseguir novas receitas. E nesse sentido, claro que a venda de algum ativo é importante, mas eu acho que o torcedor pode participar desse processo, né? O torcedor já ajudou no modelo associativo, onde não confiava nos políticos que lá estão. Você imagina aí acreditando nos profissionais, acreditando no trabalho da 777, o torcedor não vai ajudar com novas receitas, podendo ajudar aí diretamente no futebol? Tenho certeza que o torcedor do Vasco vai ajudar. Então, nesse sentido,
eu acho que tem que ter sim uma relação de comunicação, de regar a paixão do torcedor. Agora, nessas questões aí, né, de negociação, claro que tem que haver um sigilo, mas tomara que o Paulo Brax se comunique melhor da próxima vez, que eu, Thiago, não sei a opinião de vocês, eu achei ele meio arrogante. E quando ele fala numa coletiva, ele não tá só falando pro jornalista, ele tá falando pra você, pra mim, que vai ser sim importante nesse processo. Como eu digo aqui, eu acho que são pilares importantes, né? O dinheiro, que é fundamental, a gestão, o profissionalismo, mas a paixão do torcedor vascaíno pode empurrar sim esse trabalho aí, pelo menos é a minha opinião aqui do Thiago, do Vasco em Família. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.